11h10. A gente segue aqui com a Voz do Povo, recebendo nos estúdios agora o responsável pelo IBGE, nosso querido Pedro Spoladori, né? IBGE regional aqui. Seja bem-vindo, Pedro. Sempre uma satisfação falar sobre números, sobre o que é a nossa realidade, né? Bom dia. Agradeço novamente o convite, já estava com saudade, né? Já fazia um tempo que eu não vinha. Verdade, a gente tem vários temas para falar, inclusive uma notícia veiculada já há algum tempo aqui pela nossa equipe também, em relação à produção de sorriso, né? O IBGE também participa desses levantamentos e a gente gostaria que você falasse um pouquinho, né? Sorriso liderando o ranking de maior produtor. Isso é muito importante, né, para a nossa economia. Isso. É importante as pessoas saberem que o IBGE ele faz o levantamento, a gente chama de LSPA, né? Levantamento Sistemático de Produção Agrícola. A cada 2 meses a gente vai a campo, levanta a área e produção de todas as culturas, né? Temporárias e permanentes também, tanto da agricultura familiar quanto dos grandes produtores. E no final do ano a gente esse dado gera a PAN, né? Que é a Produção Agrícola Municipal, onde é feito esse cálculo em que a média do preço pago ao produtor ao longo do ano, ela é colocada em cima da produção. Então, Sorriso aí com mais de 5 bilhões de valor de produção de soja, mais de 2,1 bilhões de valor de produção de milho. É o município, né, brasileiro que mais produziu. E só que estamos aí com uma ameaça, né? Porque com o advento aí de Boa Esperança do Norte, a partir de 1º de janeiro, a instalação do município, eu estava até fazendo um cálculo hoje de manhã, Sorriso vai perder aproximadamente 50 mil hectares da sua área de soja. De produção já consolidada, no caso, exatamente. né? Então, aqueles 600 mil que a gente sempre falou de área de soja de Sorriso vai perder ali quase 10%. E os outros 100 mil, 120 mil vai pegar de Nova Ibiratã. Então, nesse ranking nacional, tem vários municípios de Mato Grosso. Sorriso está em primeiro. Em segundo já vem São Desidério, na Bahia. E Nova Ibiratã está em 8º. Nova Ibiratã, por exemplo, vai sair desse ranking a partir da próxima safra. Por essa cedência de área para Boa Esperança. Mais de 100 mil hectares Por isso de área... eles trancaram o pé, né? O município só demorou para ser reconhecido justamente porque Nova Ibiratã, né, recorreu ao STF e aí acabou arrastando por décadas aí esse município novo. Então, muito bom esse dado de Sorriso, mas é provável que ele perca esse primeiro lugar para São Desidério. Pelo menos o primeiro lugar eu acho que não está garantido mais. Para a próxima safra já. Para a próxima safra, exatamente. Eles continuam produzindo lá e aqui, na verdade, sim, essa semana, produtores também colocaram um otimismo em relação ao plantio, que a soja já finalizou agora o plantio, bem cedo, inclusive, né, se for pensar, mesmo que com atraso um pouco das chuvas, mas já está plantado. Então, de repente, vem aí uma safra boa, mas precisaria ainda desses 10%. Então, você acha? Isso. Talvez ainda consiga ficar em primeiro até a próxima safra. Depende de como vai ser o desempenho lá na Bahia. Do outro município, né? Mas o importante é continuar registrando, né? Você imagina a importância da pesquisa, a importância do registro. Se não tivesse, né, essas pesquisas, a gente nem... talvez saberia isso de uma forma extraoficial, mas não tem o mesmo peso daí, Exatamente. né? O provedor oficial de estatística, né, do governo é o IBGE, então o que a gente pode falar, Sorriso está em primeiro oficialmente, né? Muito bem. Além disso, o IBGE também segue com pesquisas, como você disse, sempre trabalhando, e uma dessas situações agora em levantamento é o consumo do brasileiro. É isso, essa pesquisa agora? Perfeito. O IBGE ele realiza... a cada 5 ou 10 anos, ela é um pouco irregular a periodicidade dela, mas é a POF, né? Pesquisa de Orçamento Familiar. A gente faz uma pesquisa investigativa que dura cerca de 1 ano, e aí a cada 9 dias a gente visita uma família, é uma pesquisa amostral, então são alguns domicílios selecionados, eles vão trocando ao longo das semanas, tanto na área urbana quanto na área rural. A gente acompanha uma família e os hábitos de consumo dela durante 1 semana. Uma pesquisa interessantíssima. Tudo que a família consome, tudo que a questão, os alimentos que ela consome, o que ela compra para pôr na despensa, os serviços que ela paga, por exemplo, streaming, Netflix, Uber. A gente está começando a investigar agora até serviços de coisa de bet, né? Aquelas apostas online. Tudo que a família consome ao longo desses 9 dias, a gente vai anotando e vai colocando nesse questionário para a gente ver quais são a cesta de serviços e consumos e alimentos que essa família está consumindo com a renda que ela recebe e qual o impacto disso na renda dela. Então, por exemplo, o percentual que ela gasta, por exemplo, para se alimentar, né, em relação à renda que ela recebe. Em última instância, esses dados eles vão ser usados para o IBGE poder
fazer uma ponderação sobre os índices de preço, que são aqueles de inflação, né? Então, o peso das coisas ao longo do ano. Então, a gente pode saber, né, se o tomate no começo do ano e quanto que a família estava pagando nesse tomate no final do ano, quanto isso aí influencia nos índices de inflação, quais são os produtos que mais pesam, né, no bolso do consumidor também. É interessantíssima a pesquisa. A gente sabe que o IBGE trabalha sempre com dados científicos, dados estatísticos. Realmente, neste caso, são famílias selecionadas para poder mostrar uma realidade em todo o Brasil? Perfeito. Só o censo é a única pesquisa que o IBGE vai em todos os domicílios. É uma pesquisa caríssima de se realizar. Cada censo é cerca de 3, 4 bilhões no orçamento para realizar um censo. Então, é impossível uma pesquisa como essa, a POF, ser feita Nessa sistemática do censo. Tem que contratar 200 mil pessoas, né? Então, a gente faz uma pesquisa amostral, o IBGE ele pega uma amostra. Então, assim, envolve áreas urbanas, rurais, bairros mais da periferia, bairros centrais, bairros mais ricos. Tenta pegar uma boa amostra da população, igual uma amostra de sangue, né? Você tira para um chegar pouco o mais perto possível da realidade. Para você poder ver a realidade da população como um todo. Então, esses dados amostrais refletem, de certa forma, com um índice ali, né, de erro pequeno, que o IBGE sempre tenta corrigir, refletem a população como um todo. Então, a pesquisa da POF, a gente já está iniciando ela a partir de segunda-feira, e ela vai durar 52 semanas, então é basicamente um ano inteiro de pesquisa. Ela é dividida em trimestres, então a gente tem vários setores aqui em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Itapurá, Itanhangá, Feliz Natal, Nova Mutum. E aí a gente vai com uma equipe que foi treinada, né? Eu fui um dos instrutores dessa equipe, fui receber treinamento lá no Rio de Janeiro, e a gente está com a equipe bem preparada. Então, assim, é uma pesquisa difícil. Quando a gente faz a PNAD contínua, que é para medir o índice de desemprego, né? A gente vai 20 minutinhos, você já fez a pesquisa, acabou, só volta dali a 3 meses. Essa pesquisa, você acompanha uma família por 9 dias. Direto. Então, você vai lá, pega os recibos, tudo que eles consumiram, todas as compras que eles fizeram. Ela é bem delicada. Então, é importante que a população saiba. Nenhuma família vai ser exposta individualmente, todas as pesquisas são para fim estatístico, né? A gente vai pegar ali dados sensíveis da família, do consumo dela, né? Para conhecer a realidade, mas não para divulgar os dados especificamente A daquela única divulgação família. é de forma agregada, e como ela é uma pesquisa, a POF é uma pesquisa amostral, não vai nem divulgar a nível de Sorriso, vai divulgar, afinal, nível de Mato Grosso. Ninguém vai saber quem foi entrevistado para começar a conversa. Perfeito. Então, assim, a gente pede que as famílias, primeiro, recebam o recenseador e, segundo, passem a informação verdadeira de consumo, do que elas estão vivendo, como que é Por exemplo, a gente sabe que nós estamos vivendo um surto de apostas nessas bets. Exato, você disse Jogo que do Tigrinho. inclusive, é a primeira vez que essa pesquisa acontece dentro dessa realidade que hoje existe. Houve uma solicitação do governo federal, né, do pessoal do gabinete do presidente, para o IBGE colocar nas pesquisas dele, fazer esse levantamento sobre como é que está essa questão das bets e do tigrinho. Então, a gente vai perguntar isso na pesquisa. Às vezes, alguém da família nem sabe que a pessoa tá jogando, Está né? investindo, gastando dinheiro ali. Então, com assim, essa... a gente já imagina que vai ter uma subnotificação aí. As pessoas têm vergonha de dizer que perderam dinheiro com aposta. Mas a gente pede que as pessoas sejam sinceras e verdadeiras, porque isso vai ajudar a gente a retratar essa realidade e tomar ações nesse sentido, né? Esse é um aspecto extremamente importante da pesquisa, eu vejo, né, Pedro? Porque isso é que resulta, muitas vezes, na política pública que vem depois. Ainda que demorado, talvez, para estruturar, planejar, organizar e colocar em prática. Mas virar uma resposta em relação à necessidade que, de repente, se levante numa pesquisa dessa. Com certeza. Você vai poder ver, por exemplo, que as pessoas, às vezes, estão deixando de gastar com alimentação ou até deixando de pagar aluguel por conta de um vício em aposta, né? Então, isso realmente se torna um problema de saúde pública, Com né? certeza. O vício é um problema de saúde pública, ainda que muitos não vejam desta maneira. É uma doença, né, que afeta as pessoas aí e realmente é uma atenção importante. Então, da comunidade de Sorriso, da região que nos ouve agora, o que a equipe precisa é essa receptividade, é isso? Perfeito, perfeito. Porque a gente faz um acompanhamento. O primeiro, não é que todos os dias a gente vai estar lá. A gente pode fazer um acompanhamento por WhatsApp, mas alguns dias da semana o entrevistador vai ter que ir lá para conversar. Além de pegar, por exemplo, os hábitos de consumo para você verificar como é que está a cesta de alimentos e serviços da família, a gente vai
perguntar sobre questões do domicílio, como é que tá as características do domicílio, o tipo de piso, telhas, se tem laje ou não tem laje. Vai perguntar sobre as condições de vida da família. Se a casa é própria, se ela é alugada. Perfeito. Vai perguntar sobre, por exemplo, até sobre felicidade. Se a pessoa acha que ela é feliz, como que ela acha que Está realizada na vida. Exatamente. Várias coisas de Muito cunho bom. mais subjetivo, mas que são importantes para a gente poder medir a felicidade, medir como é que está a vida das pessoas. Então, é uma pesquisa interessantíssima. A última vez que ela ocorreu foi em 2017, ela durou até 2018. Eu não tinha me envolvido na época, porque na época eu estava coordenando o Censo Agropecuário lá em Cuiabá, né? E já adiantando, é bem provável que em 2026 a gente comece, em março, a coleta do novo Censo Agropecuário. Já teremos alguns testes, algumas coisas aí em 2025. E esse censo, se tiver o orçamento, vai ocorrer já em 2026 para a gente fazer aquele novo levantamento dos estabelecimentos. Aí também, aí é censo, aí é todo estabelecimento agropecuário, a gente vai, do pequeno produtor ao grande produtor. Para o Mato Grosso, extremamente importante essa informação, né? Extremamente importante para a gente retratar a realidade do campo, né? Pela nossa economia em si, né, Pedro? Também. Que bom. Algo mais que você queira nos dizer, o tempo passa voando. Já são 11 E eu falo 21. rápido, né? Não, mas é importante que... A gente teve uma divulgação agora. O censo demográfico ele acabou, mas ainda continua sendo algumas divulgações a conta-gotas, né? A gente teve uma divulgação interessante mostrando que o número médio de habitantes por domicílio ele já baixou de 3 pessoas por domicílio aqui em Mato Grosso, né? Em 2000... Menos de 3 por casa, Isso. por família. No censo de 2000, o IBGE contou 3,77 pessoas por Em domicílio. No censo de 2010, esse número diminuiu para 3,29 e agora ele caiu para 2,84. O que quer dizer que a maioria dos domicílios tem menos de 3 pessoas já, né? Quase 3, mas vários deles com menos de 3. O que mostra, né, uma diminuição da taxa de fecundidade das mulheres, as famílias têm tido menos filhos e isso vai impactar que até 2050, o IBGE estima, o Brasil vai começar a perder a população dele. O pico vai ser 2050 e depois vai começar a perder. Isso já acontece na Europa hoje em muitos países. Exatamente. Né? E ocorre um problema sério lá, porque entra muita migração, né, de pessoas para trabalhar, porque eles já não tem gente para trabalhar. Mão de obra, o idoso vai saindo do mercado, conflitos culturais e tudo mais. Mato Grosso ainda vai continuar crescendo para cima de 2050, mas é por conta da migração também, né? A população de Mato Grosso ela não vai decrescer nos próximos anos. Ela vai continuar crescendo. Outros estados do Brasil vão perder a população. Mas Mato Grosso, por conta do agro e tudo mais... Tem espaço para crescer, realmente. A gente vê a economia e todo, geograficamente também. É um estado gigante, né? Outro dado interessante Marlene, que as uniões homoafetivas, né, o casamento do mesmo sexo, no censo passado, em 2010, ela representou 0,06% das uniões aqui em Mato Grosso. Agora, nós passamos esse número para 0,47%. Ainda é muito insignificante, mas em termos absolutos, se nós contássemos em 2010, nós identificamos 564 casais homoafetivos e agora, em 2022, são 6.064. Né? Então, isso pode ser visto de 2 prismas. Né? Ou aumentou o número de casais homoafetivos, ou eles... Se autodeclaram exatamente, mais. podemos dizer, saíram do armário. Né? Eles, em 2010, tinham medo de se declarar como casal homoafetivo e agora, em 2022, se declarou. Mas é um aumento significativo em termos absolutos. Né? Culturalmente falando, estamos avançando, né, exatamente, Pedro? eu acho que é um avanço. Com certeza. E, por último, né, um último dado nosso, que acho que foi ontem que saiu, né, a taxa de desemprego caiu para 6,4%, né, o segundo menor... No Brasil? Desde que a gente introduziu a PNAD contínua, em 2012, é a segunda menor taxa de desemprego histórica, desde 2012. 6,4%. Já passou de 10 muito tempo essa taxa, né? 10 a 12. Sim, ela tinha subido muito uma época aí. Na época da pandemia, voltou a subir também. Que bom, isso significa, em relação à pandemia, uma recuperação da economia no Brasil. Sim, nós estimamos 103 milhões de brasileiros empregados. E aí, é até interessante, eu estava vindo para cá, estava vindo ali, passando pela Avenida Tancredo, e
tinha um senhor com malabares. Aham. E ele coloca ali O cartaz. um cartaz. Trabalho com malabarismo, meu Pix é esse. Então, assim, o IBGE considera Empregado. o malabarismo como se fosse um trabalho. Exatamente. Ele escolhe essa função e receber aleatoriamente o dinheiro dele. Só o pedinte, que é aquele que só pede, mas não realiza nenhum tipo de trabalho, que seja Esse não circense, conta. esse não conta. Então, assim, ainda o trabalho precarizado por IBGE é considerado trabalho. Então, você vai incluir tanto o pessoal de carteira assinada quanto o trabalhador informal. Perfeito. Muito obrigada, Pedro. Sempre uma satisfação e a gente lhe aguarda, vendo novidades e se houver necessidade em relação a essa pesquisa também para falar com a nossa comunidade. Agradeço novamente o convite. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado também. Da mesma forma, o IBGE é de olho, né, em quem nós somos. A gente precisa se conhecer, né? Até o Platão já dizia, conhece. Isso vale para cada ser humano, a viagem interior, mas vale para a comunidade também, né? Para o coletivo, né, Pedro? É isso aí. Muito obrigada.